Volta Redonda versus Remo. Hoje é final antecipada na Série C 2024. Quem vencer esse jogo coloca a mão no acesso. Você vai entender o porquê disso nesse vídeo e vai ver também o favorito para vencer o jogo de hoje. E também vamos falar sobre Botafogo e São Bernardo, tá? Reta final de Série C, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Começa hoje o segundo turno do quadrangular final da Série C e é uma final pelo acesso com Volta Redonda versus Remo, um jogo importantíssimo. E a gente vai ter também, cara, um jogo que pode definir muita coisa entre Botafogo e São Bernardo, tá? Vamos falar sobre os dois, vamos ver os favoritos para os dois nesse vídeo aqui. Eu sou Diogo Cunha, cara, se você não me conhece, tem muita gente me conhecendo só agora, o canal tem um ano, cara, canal sobre futebol brasileiro. Aqui você vai ver tudo sobre o seu time, tudo certinho. A gente acompanha a Série C inteira, vai acompanhar a Série B assim como a gente acompanha a Série D, acompanha a Série A. Então, cara, se inscreve no canal, deixa a sua curtida e vamos junto nesse sabadão. Espero que você tenha um ótimo final de semana. É hora de descansar pra muita gente, né? Então, espero que você curta aí com a sua família, seus amigos, sua mulher, sua namorada, seu namorado, enfim, tá? Curte aí bastante. Vamos falar primeiro sobre Volta Redonda e Remo às 17h30. O jogo que acontece aqui no meu estado, acontece no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda, e é o grande jogo desse grupo B, é o grande confronto desse grupo B, né? O grande confronto do quadrangular final aqui dessa Série C. São os dois melhores times desse grupo, os dois líderes do grupo, né? Estão ali empatados com 5 pontos, travaram ali uma batalha na última rodada. O Volta Redonda tá na liderança, leva vantagem no saldo de gols, mas quem vencer esse jogo de hoje, além de terminar essa rodada na liderança do grupo, confirmado, quem vencer é líder, vai também dar um passo gigantesco rumo ao acesso. E não podemos esquecer também que vai ser um passo gigantesco rumo à final da Série C, tá? Lembrando que só o líder de cada grupo vai à final da Série C. Então são os dois líderes, confronto direto, quem vencer deixa o seu concorrente direto para trás, cara. Porque vamos supor que o Remo vença, cara. Depois desse jogo o Remo tem 2 jogos em casa. Se o Volta Redonda vencer, depois ele também joga em casa. Então Remo joga em casa depois desse jogo, Volta Redonda joga em casa desse jogo. Acho que eu falei que o Remo tem 2 jogos em casa, mas não é isso. Os dois jogam em casa na próxima rodada, podendo então confirmar o acesso com uma rodada de antecedência e também seu primeiro lugar. Então, cara, vencer hoje e depois jogar um jogo em casa, meu irmão, é tudo que o time quer, seja o Remo ou seja o Volta Redonda. Então a final é hoje. A final é hoje, que vai decidir é esse jogo de hoje. Os dois times sabem disso, tem que saber, né? E vão dar a vida. Quem vencer bota um pé na Série B. Vou botar a tabela aí para você entender melhor rapidinho, para você dar uma visualizada aí, para você ver como é que tá parelho ali. Quem vencer vai ali a 8 pontos, deixa o adversário para trás. Tem ali o jogo entre São Bernardo e Botafogo, né? É bom que seja empate, tanto para Volta Redonda quanto para Remo, né? Esse empate nesse outro jogo é bom, né? Porque ficam os dois para trás. Então, o empate nesse jogo aqui entre Remo e Volta Redonda não é bom para ninguém, tá? Os dois podem ser ultrapassados aí pelo São Bernardo, né? Então, quem perder, cara, corre o risco de sair da zona de classificação, porque vem o São Bernardo ali atrás e, cara, vai se complicar nessa luta pelo acesso, tá? A gente teve um jogo entre eles na rodada passada, uma semana atrás, os dois se enfrentaram no Mangueirão e o Remo jogou muito melhor do que o Volta Redonda nesse jogo de ida, né? Vamos falar assim, jogo do primeiro turno. Controlou o jogo todo ali no Mangueirão, pressionou do início ao fim, perdeu gol na cara com o Ítalo, cara. Tentou de toda forma vencer esse jogo, mas não conseguiu. O goleirão Jean Carlos do Volta Redonda também agarrou demais, pegou muito. Segurou mais um 0x0 pro Volta Redonda, né? Que também tinha empatado em 0x0 contra o Botafogo no Almeidão. E eu já falei aqui, né? Que o Remo é um time muito forte dentro de casa. Porém, né? Já falei também sobre o retrospecto do Remo como visitante nessa Série C. São 10 jogos como visitante, né? Na primeira fase ali, no primeiro turno, né? 10 jogos, venceu só 2, tá? Venceu só 2. Aqui no quadrangular final, fez um joguinho, né? Fora de casa, foi ali contra o São Bernardo, jogou muito bem no primeiro tempo, abriu 2x0 e depois cedeu um empate. Só que fez um excelente primeiro tempo. Isso que eu friso aqui, tá? Fez um jogo assim, com ritmo diferente, com ar diferente, né? O Remo não foi aquele Remo que ia para jogar fora de casa acuado, que um time que sem confiança, não. Mudou, né? O Remo foi muito confiante, foi soberano nessa partida. Acabou deixando escapar a vitória, que ajudaria muito o time na briga pelo acesso, mas o Remo pelo menos deu um indício de que vai jogar melhor fora de casa nesse quadrangular. O time não é mais aquele péssimo visitante da primeira fase. O Remo mudou.
O Volta Redonda só fez um único jogo em casa nesse quadrangular final e venceu muito bem contra o próprio São Bernardo, né? No segundo tempo ali o Volta Redonda deslanchou, meteu um 3-1 no São Bernardo, foi muito bem, inclusive esse 3-1 que tá mantendo o Volta Redonda na liderança, né? Pelo saldo de gols. A defesa do Volta Redonda, que era uma preocupação muito grande da comissão técnica, tava muito mal na reta final da primeira fase, né? Foi a pior defesa entre os 8 times que se classificaram, né? Então o Volta Redonda estava muito mal, só que, cara, quando entrou no quadrangular, o sistema defensivo se acertou, o time só tomou um gol. Foi esse gol aí pro São Bernardo, tá 2 jogos sem tomar gol, né? Tomou um único gol em 3 jogos, então é uma defesa que ainda é um ponto de atenção, né? A gente sabe que o sistema defensivo do Volta Redonda não é lá tão confiável, ainda mais jogando em casa, que o time vai ter que se abrir, o time vai ter que ir pra cima, não vai poder se retrancar como se retrancou contra o Botafogo e contra o Remo jogando fora de casa. Então é um ponto de atenção essa defesa do Volta Redonda, é um time que quando joga, deixa jogar também. Tem espaços aí para esse time do Volta Redonda aí, quem enfrenta o Volta Redonda tem espaços para você ali conseguir explorar esses espaços, né? Mas a defesa evoluiu muito desde aquela goleada de 5-1 para a Ferroviária. Ali foi um choque de realidade, né? Do lado do Remo, cara, o Rodrigo Santana, técnico aí do Azulino, não vai ter o Sávio, lateral esquerdo, tá? Não viajou, tá lesionado. Cara, o Rodrigo até falou que o Sávio poderia ir por sacrifício, mas provavelmente ele teria que substituir em algum momento, e aí ele já entraria com uma substituição a menos, então ele preferiu deixar o Sávio se recuperar melhor, né? É um jogador importante, né? Foi titular em 6 partidas nessa Série C e foi importante nessas partidas, mas é melhor do que entrar com um cara meia bomba, né? Que prejudique o time fisicamente. Então é o único desfalque do Remo para esse jogo de hoje. O Sávio ainda não pode jogar nesta 4ª rodada da Série C. O retrospecto histórico entre Remo e Volta Redonda dentro da Série C aponta 6 jogos agora e, cara, tá tudo empatado. 2 vitórias pro Remo, 2 vitórias pro Volta Redonda e 2 empates, cara. Então é um confronto muito equilibrado. A gente sabe que na primeira fase o Volta Redonda venceu em Belém, o jogo no Baianão foi 2-1 pro Volta Redonda. E aí, jogo da semana passada de novo em Belém, Mangueirão lotado, foi 0-0, então Volta Redonda tem sido uma pedra no sapato do Remo, né? Só que a gente sabe que esse Remo é um Remo diferente nesse quadrangular final, não é o mesmo Remo que iniciou a Série C, é o Remo da reta final, vem de 5 jogos sem perder na Série C, é a maior sequência sem derrotas na Série C, é a melhor fase do Remo na Série C, tá invicto no quadrangular, assim como Volta Redonda, né? Nenhum dos dois perdeu ainda, né? É um time muito melhor do que aquele que as pessoas ainda desacreditam do Remo porque lembram daquele Remo do início da Série C, mas não é mais aquele time, tá? O Volta Redonda dentro de casa, cara, fez 11 jogos, venceu 7, empatou 2 e só perdeu 2, tá? A última derrota foi pro São Bernardo, foi há 4 jogos atrás, né? 4 jogos em casa atrás, foi lá em julho, então o time do Volta Redonda também é um time muito forte, sabe usar bem ali o estádio, o Raulino de Oliveira, né? Então, é um time forte em casa, tá? Há 3 jogos sem perder, jogando no Raulino de Oliveira, tá? Mas pra mim o Remo é favorito, tá? É favorito com 3 reais pro Remo contra 2 do Volta Redonda. Por quê? Cara, pelo jogo de ida, tá? O jogo de ida do Remo demonstrou um time que se encaixou a esse time do Volta Redonda. O Remo conseguiu explorar as deficiências, principalmente pelas pontas, aquele espaço entre linhas do Volta Redonda, cara, o Ítalo usou muito bem, então esse jogo de ida me faz acreditar mais nesse time do Remo e também, cara, mas o Remo joga fora de casa, joga mal, só venceu 2 jogos, sim, mas pelo jogo que o Remo fez contra o São Bernardo fora de casa também, né? Mostrou ali um ímpeto diferente, mostrou uma postura diferente. Só que hoje, cara, vai ser um jogo muito difícil. Se eu sei que isso é uma final, imagina os 2 elencos, os 2 times, as 2 comissões técnicas. Então vai ser um jogo muito, muito duro e, cara, a gente vai ter que assistir e ver o que acontece. Se você vai nesse jogo ou vai no outro jogo aí, vai no Almeidão torcer pro Botafogo, cara, filma a festa da sua torcida, posta lá nos stories do seu Instagram e me marca que eu vou repostar, como eu tenho repostado a festa de todos os times, todas as torcidas da Série C, todo torcedor que me marcar eu vou repostar. O outro jogo de hoje, né, Botafogo e São Bernardo, né, também faz parte desse grupo, então acho importante a gente falar nesse vídeo, né, o jogo hoje às 8 horas da noite. Jogo decisivo pro Botafogo. O Botafogo não venceu ainda, tem que vencer esse jogo. Cara, se conseguir vencer esse jogo vai ser um resultado gigantesco, porque vai passar o São Bernardo na tabela e vai ficar uma rodada de entrar na zona de classificação, né? Hoje o time tem 4 pontos de distância para Remo e Volta Redonda, mas
existe o confronto direto entre Remo e Volta Redonda nessa rodada, né? Então, pelo menos um dos dois vai perder ponto, ou os dois perdem ponto se rolar um empate. Então, pro Botafogo, cara, é vencer hoje e torcer ou pro Volta Redonda ou pro Remo perderem, né? Vai ser melhor para ele, porque vai ficar a 1 ponto do perdedor desse jogo. E aí, se empatar, o Botafogo vai ficar 2 pontos, né? Vai ficar 2 pontos dos dois times e ainda vai enfrentar os dois times nesse quadrangular final. Ou seja, cara, o Botafogo depende só de si para conquistar o acesso. Vai ter que vencer todos os jogos que restam, mas depende só de si. Se não vencer esse jogo de hoje, esquece. O Botafogo não sobe, então hoje é a última chance pro Belo. Pro lado do São Bernardo, a vitória vai significar a entrada do time na zona de classificação, tá? Porque o time depende só de si também para subir. Um dos dois, como eu falei, o Remo Volta Redonda vai tropeçar hoje, então se o São Bernardo vencer, ele entra na zona de classificação. Para mim, o Botafogo é favorito dentro de casa, é um time muito forte, ainda é aquele time que foi líder na primeira fase, tá em má fase, tá com a confiança lá embaixo, mas é uma vitória como essa de hoje que pode acontecer, que devolve a confiança ao Belo. Para mim é favorito com 3 reais contra 2 desse time do São Bernardo. Coloca aqui embaixo seus favoritos para os jogos de hoje, as suas apostas, coloca aí suas informações, coloca aí, troca ideia com a rapaziada nos comentários, tem muita gente boa aqui no torcedorismo. Eu tenho os melhores inscritos, você é muito brabo, então se inscreve no canal se você não tá inscrito. Deixa sua curtida nesse vídeo para me ajudar. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!